Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos modelar a base de 20 centímetros por 12 centímetros de altura. Novamente nós vamos utilizar o soprador térmico, não é um secador de cabelos, é um soprador térmico e uma folha de EVA. Vamos pro vídeo. Então, vamos iniciar a modelagem da base de 20 centímetros por 12. Como vocês podem ver, para modelar um lado, primeiro eu prendo as pontas do outro lado embaixo, ó, tá para vocês verem bem nessa parte, para poder segurar o meu EVA no formato que eu quero que ele fique. Então, eu prendo um lado, puxo do outro. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Esse que eu já modelei, eu vou deixar as pontas dele presas para poder puxar o outro lado. Então, eu puxo um lado, depois eu vou fazer o mesmo processo do outro e depois eu vou fazer das outras duas partes. Por que eu prendo esse alfinete? Para minha folha de EVA não ficar meio que sambando enquanto eu tô puxando e aí ela sair do lugar e eu acabar tendo menos EVA de um lado do que do outro para poder fazer esse processo. Não é obrigatório fazer isso, cada um modela do seu jeito, mas é a forma que eu me dou melhor. Agora nessa parte, como vocês podem ver, eu coloquei um paninho embaixo, porque se você fica com seu dedo ali embaixo, em contato direto com o EVA, e aí você vem com o soprador, às vezes ele fica com a marcação do dedo. Então, se você tiver um paninho, você coloca um paninho embaixo ali para segurar, e aí você consegue não queimar a sua mão e vir com o soprador. Como vocês podem ver aí, ó, eu aqueci, mas não ficou legal. Então, eu voltei a aquecer para depois puxar. Essa parte eu já tô mostrando a parte do aquecimento um pouquinho mais rápida, porque é o mesmo processo, vocês veem que é um processo lento, então eu vou cortar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Cortar não, vou acelerar, né? Essa parte de aquecer EVA. E aí, puxei um lado, puxei o outro, puxei os 4 lados. Terminados os 4 lados, como vocês podem ver, ficam esses bicos nas pontas. Agora é hora de puxar esses bicos. Aí você tira os alfinetes que estão bem ao lado desses biquinhos. Vamos ver com o soprador, aquecer essa parte. Nunca fica com o soprador muito na ponta do seu EVA, onde tá ali a sua mão. Você vai aquecer um pouquinho mais para baixo, sem chegar na ponta. Até porque você precisa que essa ponta do EVA esteja um pouco mais fria para você conseguir puxar ela para baixo. E como vocês podem ver, eu puxo o EVA para baixo da minha base, para ele ficar nesse formato aqui, e vou prendendo com alfinetes em toda a volta. Tem pessoas que utilizam palito de dente, pode ter outras formas de se fazer. Essa aqui que eu tô mostrando para vocês é como eu faço. Então, eu vou colocando alfinetes na parte de baixo para segurar o meu EVA nessa forma, nessa posição, para que ele fique modelado. Aí você deixa os alfinetes aí até que a sua base esteja toda fria e depois você faz o acabamento. Nessa parte que a gente está modelando esses bicos que se formaram, o trabalho maior vai ser no ajuste dos alfinetes. Aí o tempo de aquecimento do seu EVA vai diminuir, porque é só um pedaço ali que você vai aquecer, mas o que vai aumentar é o tempo que você vai passar ali ajustando o seu EVA para baixo, puxando ele para baixo da base e arrumando os alfinetes. Lembre-se de quando você for puxar um lugar em que já tem um alfinete, retire esse alfinete antes de você puxar, porque ele vai rasgando o teu EVA e aí ele pode rasgar o resto que você já modelou. Aí muita gente que não sabe ainda como fazer, reclama que quando puxa o EVA para baixo e tira um bico, acabam se formando outros bicos. E é desse jeito mesmo. A gente puxa, tira uma ponta, às vezes você vai conseguir puxar toda uma lateral e às vezes não, você vai puxar uma, vai formar mais duas. E aí você vai voltar depois nessa parte e vai fazer o mesmo processo que você está fazendo anteriormente. Então, depois que você termina os bicos maiores, pode ver que se formaram outros menores. Aí vai ser o mesmo processo que eu expliquei para vocês. Nessa parte é menos aquecimento e mais ajuste de alfinetes aqui na parte de baixo, para que você fique com menos pregas possíveis na hora de fazer o acabamento da sua base. Então, você vai mais ajustar alfinetes do que aquecer nesse momento. Muita gente sempre pergunta nos comentários dos meus vídeos se dá para fazer com o secador. Dá para fazer numa forma de você quebrar um galho, porque o soprador, ele aquece bastante. Esse que eu tenho, ele chega a mais de 300 graus. Um secador de cabelo não vai chegar a tanto. Então, se no momento que você for fazer, você não tem a ferramenta, só tem um secador de cabelo, você pode utilizar. Você vai demorar mais e vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu não sei em qual perfil você está vendo esse vídeo, mas no meu canal eu tenho um vídeo só sobre isso, inclusive onde eu mostro a diferença de tempo que eu levo para modelar uma base com secador de cabelo e com o soprador. Outra coisa que as pessoas me perguntam bastante é sobre como eu faço o acabamento depois de modelar a base. Eu vou retirando os alfinetes,
corto a sobra de EVA e normalmente eu faço acabamento com cola quente mesmo. Normalmente eu faço essa colagem pela parte de baixo, mas dependendo do trabalho, às vezes eu faço na lateral. Tem vários vídeos aqui no perfil onde eu mostro esse processo e mais pra frente eu vou mostrar novamente também. Então, se você não viu, vai lá assistir ou aguarda que em breve estará aqui no perfil. O EVA que eu utilizo tem uma espessura de 1,5 mm, mas eu também utilizo com espessura de 2 mm. É sim aquele EVA comum de escolar, de papelaria. E se você tá pensando em fazer o seu primeiro bolo fake, nunca fez isso antes, a dica principal que eu te dou é: pegue uma base e algumas folhas de EVA para você testar e treinar até que você sinta que você está pronta para fazer o seu bolo. A base que eu te indico para fazer esse treino é a de 25 centímetros por 10 centímetros de altura. Para mim, ela é a ideal para você treinar. Quando você se sentir bem fazendo essa base, aí você parte para as outras que você desejar. Vai acontecer de você errar, vai acontecer da folha rasgar, isso acontece comigo e eu já faço há muito tempo e vira e mexe e acontece. É normal. Não se sinta frustrado e não desista. Tente novamente que você vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando aqui as publicações do perfil. Se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até uma próxima.